Eu quero começar com a frase da noite aqui é do Augusto Cury. Então, ó, educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para transformar no que somos. Essa frase é muito legal, é muito bacana, do Augusto Cury. Então aqui, ó, eu separei alguns dos principais erros aí que eu identifiquei dos professores, que os professores cometem. Então, gente, aqui ó, eu explico pro pessoal que eu não sou professor, que eu não sou pedagogo. Eu sou jornalista, eu sou coach, eu trabalho com desenvolvimento humano, tá bom? Então, para você que às vezes é professor, vai assistir esse vídeo aqui depois e vai falar assim, cara nem é professor, ele tá falando aí, se intrometendo na vida de professor e tal. Não, meu intuito aqui não é esse. O meu intuito aqui é de contribuição, é de ajudar e conversar. Por quê? Eu trabalho há mais de 10 anos com educação, então eu sou um administrador. Então eu administro 5 creches e eu tenho bastante experiência nisso, por isso que eu gosto de vir aqui contribuir com vocês, ok? Então, falado isso, qual que é o primeiro erro que eu anotei aqui dos professores? Gente, professor não se atualiza. Então, isso é um erro grave, é complicado. Por quê? Aí eu estava explicando a questão do evento e do processo. Então, o evento é o quê? A sua formatura. É quando você vai lá, se forma, é todo aquele processo maravilhoso. E o processo é o quê? É o período que você estuda. Esse é o processo. Você vai ali, é muito difícil. Eu lembro que quando eu ia para a faculdade, eu dividia, pessoal, um pão de batata com a Elaine, que é a minha esposa. A gente estudava junto lá na FIAM. Então eu moro na freguesia do Ó, um bairro aqui de São Paulo, e eu estudava lá no Morumbi, que é muito longe, é muito longe. Assim, dá uns quase 30 quilômetros de distância. Então era bastante complicado para nós. E aí eu chegava lá na faculdade, pô, não tinha dinheiro, tinha que dividir um pão com batata com a minha esposa, que era minha namorada na época. Mas esse é o processo. Então, assim, hoje eu falo com alegria disso aí. Não falo com tristeza, não. Então, esse é todo o processo que a gente passava. E aí você vai lá, estuda pra prova. Pô, às vezes vai, não consegue chegar. Eu perdi prova porque o ônibus atrasou. Então, tem tudo isso que é o gostoso. É igual casamento. Como que é o casamento? O evento, o grande evento do casamento é o quê? É a cerimônia, é a festa, é quando você se prepara para aquilo. Agora, e o processo? O processo vem depois do casamento, né? Esse é o processo, é o que vem depois. Diferente da faculdade, né? O processo vem antes e aí o evento é a formatura. Então, o que acontece? Aí o professor, ele estuda e ele começa a trabalhar, aí ele arruma um emprego, alguns prestam o concurso, e aí que é o grande problema. O pessoal presta o concurso ali, entra na prefeitura, no estado, enfim. E aí, como tem um emprego garantido, às vezes acha que tá tudo certo, que pode só tocar ali, pega o plano de aula já pronto, pega os livros didáticos pronto e aí acaba não se atualizando. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês nesse caso aqui, professor? Gente, então a dica, se atualizar. Então, quanto mais atualizado você for como professor, mais você vai se desempenhar na sala de aula, mais você vai ter respeito dos alunos, dos pais dos alunos, da direção, dos seus amigos de trabalho, porque pensa comigo aí, vai lá na escola onde você estuda aí mentalmente. Qual é o professor ali que é mais atualizado, tal? Não é o professor que mais você fica ali, procura, que você vai perguntar alguma coisa, principalmente se é um professor mais de idade, já está há bastante tempo ali como professor, você que é um professor novo, você busca se espelhar em quem? Nesses professores que são mais antigos aí, né? Não aqueles que são acomodados, mas aqueles que, apesar da idade, apesar de terem tanto tempo aí de profissão, ainda está atualizado, sempre traz novidades. E aí, essa pessoa que é o destaque lá na sua escola, não é verdade? Então, vamos lá, gente. Então, ó, professor precisa se atualizar. Então, tem o quê? Às vezes o professor termina a faculdade, cara, ele não lê mais nenhum livro de educação.
E aí não se atualiza. Então, ó, professor, é importante você pesquisar quem são os principais nomes da pedagogia do momento que estão se destacando. É claro que tem os nomes aí famosos, Paulo Freire, Augusto Cury, o Cortella. Então são grandes nomes. Mas quais são os nomes que estão se destacando agora, que estão chegando, o pessoal novo? Então é importante você ter contato também com esse pessoal. É muito importante, gente. Então, o que mais? Ó, materiais atualizados que eu anotei aqui. Então, gente, materiais atualizados. Então, pô, a internet está aí à disposição para a gente pesquisar, para a gente entrar, sabe? Para a gente ir para cima ali. E isso é muito bom. Na minha época, a gente não tinha internet. Eu não sou muito velho não, pessoal. Não sou muito antigo não. Tenho 45 anos. Não parece, mas tenho só 45. Então, assim, eu lembro que pô, a gente ia... Muitas vezes a gente ia na biblioteca, pegava livros. Era muito gostoso isso. A gente ia lá, pegava livro, trazia o livro, tirava cópia e, pô... escrevia, trazia um monte de novidades ali. Hoje em dia a coisa tá bem mais simples, bem mais fácil. Tudo tem na internet, você tá ali tudo à sua disposição. Claro que tem que tomar cuidado, né? Internet é um ambiente aberto, então você sempre quando for buscar informações ali, busca referência, né? Se você dê preferência a sites que são ligados a alguma universidade ou então sites que são ligados a enfim, algum site de imprensa, geralmente a notícia ela é checada, ela é pesquisada antes, né? Então esses grandes órgãos de imprensa, eles não têm o compromisso, eles têm compromisso na verdade, né? Diferente de qualquer site que você pesquisar aí. Então isso é muito importante, beleza, gente? Vamos passar aqui para um próximo? Então aqui, ó, erros que os professores cometem. Usar somente o livro didático. Gente, isso é um erro. Não que o livro didático seja ruim. Não estou falando isso. Né? Tem grandes autores, tem grandes professores aí que lançam os livros e o poder público usa como livro didático. Mas é legal você usar só o livro didático? Pensa bem, professor. Você pega o livro didático, já está tudo ali mastigadinho, você vai lá, entra na sala, dá para o aluno e fala só em cima daquilo ali. Então, se você é um professor e está fazendo isso, isso é um erro. Porque o que diferencia você como professor? É o que você tem a mais. Porque o material didático é o básico, é o que você tem que ter ali como básico. Agora, um professor, o que ele precisa? Ele precisa trazer coisas novas. Aí vai de encontro com o que eu falei aqui no item anterior, que é você se atualizar. Então, um professor atualizado, ele sempre vai trazer coisas novas. Não é legal isso aí quando você chega, você na faculdade, lembra de um professor que sempre estava atualizado? Então, para mim ali, que eu estudei jornalismo, então eu tinha muitos professores que estavam no mercado de trabalho, que era repórter do Estadão, que era editor-chefe de jornal, sabe? Que era diretor da revista Época. Eu tive professores assim. Então, os caras que estavam sempre atualizados. Agora, eu tinha um professor lá, era um professor bacana, o nome dele era Ricardo. E ele me dava aula de Esperanto. Gente, você já ouviu falar Esperanto? Esperanto é uma língua universal. Depois, se você tiver curiosidade, pesquisa aí que você vai achar legal. E aí, pô, esse professor Ricardo, cara, era um professor bacana e ele dava aula de Esperanto. Então eu não sabia se ele era atualizado ou não. Por quê? Era uma matéria totalmente fora, assim. Era diferente para nós. Então era até engraçado. Mas os outros professores que eu tinha contato, que estavam direto ali comigo, esses eu sabia que estavam sempre atualizados. Então qual que é o professor que você tinha aí? Ele era atualizado? Isso é muito legal, pessoal. É muito importante. Aí a dica que eu dou para vocês aqui em relação a usar somente o livro didático. Pessoal, eu entrei no site do Ministério da Educação. Gente, tem muito material para professor lá. É muito bacana o site do Ministério. Tem muita coisa legal que você pode pesquisar, você pode buscar. Então, isso é muito legal. Você pode entrar lá e aí você tem coisas bacanas. Tem revistas, né? Tem muito conteúdo novo aí.
revista Crescer, revista Nova Escola. Então, são revistas que é direcionada para o educador, para o professor. Então, gente, ó, o site do Ministério da Educação tem muito material. É bacana, você pode entrar lá, é um material seguro, é um material bacana que você pode aprender ali. Então vamos para mais uma dica aqui, ó. Eu vou falar aqui de creche, né? Antigamente tinha muito aquela coisa do assistencialismo. Então até 2008, até 98, quando teve o Plano Nacional de Educação, o Fernando Henrique colocou uma nova didática aí na educação, a questão da creche era muito ligada à assistência social. Então a mãe que trabalhava tinha direito a uma vaga, né? Quanto mais a situação era de vulnerabilidade ali, a mãe tinha vaga. Hoje em dia não. Hoje em dia a coisa mudou tudo. Então hoje em dia a educação ela é um direito da criança. Então a educação é um direito da criança, não é do pai e da mãe. Então, tanto o filho do governador quanto o filho da pessoa lá da favela, ele tem direito à educação. Entendeu? Então, se o João Dória quer colocar o neto dele, vamos dizer, na creche, vai entrar na fila. Entendeu? Por quê? É um direito da criança. Não dá pra ter esqueminha. E aí, a partir desse momento que virou um direito da criança, as coisas foram se atualizando a cada dia. E aí essa atualização fez com que também os professores buscassem mais conhecimento. Então, há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com creches, a gente contratava lá pessoal com somente magistério. E passando um tempo, aí várias atualizações foram acontecendo e a gente começou, hoje em dia, a gente pode contratar pessoal que é formado em pedagogia. Se tiver o magistério e tiver na faculdade de pedagogia, a gente pode contratar. Senão, não podemos mais contratar. Então, o magistério, gente, ele é muito legal, é muito importante. Mas aí tem a faculdade da pedagogia, que é um complemento. Que é legal. Então, quando a gente percebe com o nosso trabalho lá, que quando chega uma professora que ela fez magistério e depois fez a pedagogia, a gente percebe que é uma professora mais completa. Então, para quem só fez a pedagogia aí, tem que correr atrás, tem que buscar novas informações. Então, a mãe que deixa hoje a criança numa creche, ela pode deixar despreocupada, porque as pessoas que estão trabalhando ali são professoras formadas. Então, isso é muito bacana. E aí, gente, igual qualquer profissão. Tem jornalista que é bem informado, tem jornalista que não é. Então, tem médico que é atualizado, que é bem informado, tem médico que não é. Então, isso vale para todas as profissões. Entende? Então, isso é legal. Deixa eu ver aqui, ó. Alessandra Reis. Como trabalhar o lado emocional do professor neste momento de crise social? Então, Alessandra, trabalhar o emocional, aí assim, que aí as pessoas têm que procurar um desenvolvimento, né? Então isso aí vale para o professor, mas vale para todo mundo. Eu mesmo, eu tô em casa, então assim, de vez em quando me dá uma loucura aqui, cara, porque já 2, 3 semanas praticamente dentro de casa. Então, o que eu tô fazendo? Tô buscando conteúdo. Então, eu resolvi fazer essa série de 20 lives aqui, para me ajudar, para eu poder estudar, para eu buscar conteúdo, para vir aqui falar. Então é uma preocupação que eu tenho. Fora os cursos que eu tenho feito aí. Eu estou fazendo um monte de curso, então eu tenho bastante conteúdo aqui. Estudo bastante, então acordo cedo, eu mantenho a minha rotina de ativação, que é acordar cedo, fazer a minha oração e trabalhar ali toda a minha rotina. E depois estudar. Então, cada dia eu faço uma coisa diferente aqui na minha casa. Cada dia eu busco um conteúdo novo. Então, é isso que eu indico para o professor também. Sabe, o professor está acostumado a ir ali para a escola e aplicar a aula. Então, tem muito professor que está trabalhando online. O meu filho mesmo, ele recebe o conteúdo aqui. O professor entra lá, dá um vídeo e fala. Né, tem prova. Então, tem muito professor que está trabalhando a questão online. Agora, professores de creche, não é o caso de trabalhar online, mas aí você precisa, né, professor, você precisa estar atento com isso.
Então, qual que é a sua parte? Buscar conhecimento, sabe? Fazer um vídeo, envolver ali os seus filhos. A gente tem visto aí muito no Facebook, os professores estão mandando vídeo, mostrando, fazendo atividades. Então, isso é legal. Então, Alessandre, isso daí é bacana para o professor. Então, manter-se concentrado, né? Ter o lado espiritual desenvolvido, isso é importante também. Então, essa é a dica que eu dou aí nessa questão. Qual era a outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui a Selma falou aqui, ó. O currículo da cidade é ótimo para se atualizar. É verdade, gente. É um novo conceito, é um novo estudo que está sendo implantado, o currículo da cidade. Então, isso é muito legal. Você também está a par. Se você entrar aí no site da Secretaria Municipal de Educação, no nosso caso aqui em São Paulo, vai estar lá o currículo da cidade. Você pode baixar, pode estudar. Então, isso é bacana mesmo. Tá bom? Vamos lá, então, a próxima dica aqui que eu separei, ó. Dos erros que os professores mais cometem. Entregar conhecimento pronto. Né? O professor chega na sala de aula com tudo prontinho. E aí, gente, quando você faz isso, você chega lá na sala, entrega o conteúdo para o aluno tudo pronto, tudo mastigadinho. O que está acontecendo? Você acaba impedindo o seu aluno de buscar conhecimento. Então, qual que é a dica que eu dou aqui nesse caso? Pô, ajuda o seu aluno, faça com que ele busque conhecimento. Então, o livro didático é bom? É ótimo. Eu falei aqui no erro anterior, para você não só usar o livro didático, mas você trazer coisas novas. Então, envolva seu aluno, traga coisas novas, pede para ele buscar coisas novas. Então, trabalhos que você traz são muito importantes. E aí, eu falei para vocês aqui, tem várias situações, vários sites que você pode buscar informação. Procura site completo, site que está ligado a grandes entidades, sites que são ligados a jornalismo principalmente, que eu trabalhei como jornalista, eu sei que a gente checa a informação, isso é muito importante. Então, uma dica legal que eu quero dar para você aqui é ensinar o seu aluno o hábito da leitura. E aí essa dica vale para você também. Às vezes você está aí tão desanimado com várias questões do dia a dia, várias questões que os professores enfrentam, sabe? Problemas com depressão, síndrome do pânico, sabe? Professor que é agredido na escola. Tem muitas coisas que envolvem isso. Eu não quero entrar nesse assunto, tá bom, gente? Porém, é muito importante você desenvolver o hábito da leitura. Então, às vezes você está desanimado aí por várias questões. E aí você fala assim, Fábio, eu não tenho mais vontade de ler, não tenho mais vontade de crescer, não tenho mais vontade de nada. Não, para com isso. Para. Volta aí o ânimo, né? Busca um apoio, busca ajuda com um psicólogo, com um pastor, um líder ali da religião que você frequenta. Isso é muito importante também. As conexões que a gente faz, isso é muito legal. E aí, como você desenvolve o hábito da leitura? Às vezes você pega um livro, não tenho nenhum livro aqui próximo, tá tudo guardado ali. Você pega um livro, daí você olha lá, 300 páginas. Aí, 300 páginas, você fala assim, meu Deus, como que eu vou ler isso aqui? Faz tanto tempo que eu não leio, eu tô lendo as coisas, eu acabo nem entendendo o que eu tô lendo. Gente, faz ali, pega então, fala assim, coloca um desafio. Fala assim, gente, vamos ler aqui, ó, vamos começar com 2 páginas. Então, hoje eu vou ler 2 páginas desse livro. Por quê? Nesse caso, você está instituindo um hábito novo em você. Então, eu podia falar de hábitos aqui. Eu estudo sobre hábitos, né? Então, tem vários estudos que falam sobre hábitos. Para você desenvolver um hábito novo, 21 dias. Tem gente que fala que é 21 dias, 65, 200 e pouco, enfim. Mas se você todo dia começar lendo 2 páginas, talvez na primeira semana você vai ler 2 páginas. Na segunda você já vai para 4. E assim, gente. Aí, quando você vê, passou um mês, você já conseguiu ler aquele livro que você pegou. E aí você vai instituindo um novo hábito. Então, com os seus alunos, olha que bacana. Né? Escolhe um livro legal ali e aí você vai fazendo junto com eles. Por quê? Vai ajudando você e vai ajudando o seu aluno também. E aí, quando você perceber, você recuperou o hábito da leitura. Isso é muito legal.
Então, começa com um desafio e aí você acaba lendo ali todo o livro. A gente fez um desafio recente com o pessoal lá da igreja que eu frequento. Então nós pegamos um livro, ele tinha 22 capítulos. Então cada dia a gente lia um capítulo. Foi muito legal a experiência. E aí cada capítulo, tinha capítulo que tinha 15 páginas, tinha capítulo que tinha 20. Mas era aquele compromisso. Tinha mais de 300 páginas o livro. E em 22 dias nós lemos todo aquele livro. Então foi muito legal. E um livro assim que agregou muito no meu lado espiritual. Foi muito bom. Legal, gente? Vamos ver aqui se tem mais alguma perguntinha aqui, ó. A Fabiana trabalha em creche aí, ó, falou que tá sentindo muita falta. Então, gente, olha, dá para fazer muita coisa. Então, não entregue conhecimento pronto, tá bom? Você, independente para quem você dá aula, se é para creche, se é para ensino fundamental, se é para ensino médio, se é para faculdade. Faculdade, professor não entrega ensino pronto mesmo. Eu lembro que o professor chegava lá na sala de aula, falava 2, 3 coisinhas e a gente tinha que ralar para estudar ali, para procurar conhecimento. E isso era muito bom, porque faz com que a gente se desenvolva, faz com que a gente aprenda as coisas mais rápido e a gente tenha um desenvolvimento melhor aí. Então, mais uma coisa aqui, ó, que professor muitas vezes comete. Então, ó, ameaçar os alunos. Gente, tem professor que ameaça aluno. Então, eu te dou um conselho aqui, ó, não faça isso. Principalmente se você não cumpre a ameaça que você faz. Então você dá um trabalho lá, fala, ó, quem não fizer o trabalho, eu vou dar 0. Então é uma ameaça que você tá fazendo. Aí tem uma situação lá que o aluno não faz, aí você dá mais uma chance. Então, não ameaça, sabe? Se você tem que falar alguma coisa ali, seja assertivo. Vai lá, incentiva, dá a tarefa e faz o aluno ir buscar o conhecimento. A ameaça não serve para nada, inclusive para os nossos filhos, né? Nossos filhos. Então, se você ameaça o seu filho, você já sabe o que você vai ter em casa. Você não vai ter respeito. A mesma coisa com o professor. Se ele faz uma ameaça ali e não cumpre, o que acontece? Ele não vai ter respeito, o aluno não vai confiar mais nele. Então, aí você vai ter que reconstruir a sua vida. Então, aqui, ó, a Mari falou aqui, ó, isso mesmo, vai gerando a dopamina do prazer, né, Fábio? É isso aí, Mari. Né? Dopamina é um neurotransmissor aí que nós temos que ela gera alegria na gente. Então, gente, vamos aqui a então a ameaça, né? Então, o que eu falei aqui pra você, ó, evite passar por esse constrangimento da ameaça. Porque quando você ameaça, você perde o respeito. Então, o que você faz? Inteligência emocional, essa é a dica. Então, quanto maior for a sua inteligência emocional, maior você vai conseguir se desempenhar na sala de aula. Gente, isso eu tô falando pra você que trabalha com bebês, até o cara que trabalha numa faculdade. Isso aí vale para todos os professores. Eu tô falando pra você aqui, se você tá pegando esse conteúdo dessa parte aqui, eu não sou um professor. Eu não sou formado em pedagogia, porém eu tenho experiência de vida, fui jornalista há muitos anos, trabalho com educação há mais de 10 anos, eu sou um gestor da área de educação. E aí eu tenho muito contato com o professor. Então, o professor que ele tem a inteligência emocional desenvolvida, ele consegue gerar mais confiança, ele consegue estar mais centrado, ele busca mais conhecimento. Fábio, o que é inteligência emocional? Gente, inteligência emocional é você estar bem com você, é você administrar os seus sentimentos, as suas emoções, é você não ser refém das suas emoções. Então tem muito conteúdo aí na internet, você pode buscar, livro do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, tem um livro, né, Inteligência Emocional, muito bacana de ler esse livro. Então, conhecimento, gente, tem vários. Então eu falo assim, que os treinamentos, as coisas que eu faço aqui, a gente não aprende na faculdade, né? Você não vai aprender esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui na faculdade, não acontece isso.
Ok, gente? Então vamos lá, mais uma aqui, ó. Dá um exemplo de como usar inteligência emocional, por favor. Bom, você está naquele dia ali que as crianças estão mais loucas ali na sala de aula. Você vai ficar louca também? Não, nessa hora que você tem que estar centrada, que você tem que estar ali com as suas faculdades mentais todas funcionando. Então, tem professor que a gente vê que tá passando por uma dificuldade ali, grita também, sai da sala de aula, pede ajuda ali pro coordenador porque não aguenta. Não, se você tem inteligência emocional, você consegue administrar tudo que está acontecendo. Só que isso, gente, para quem não desenvolve essa parte, eu falando aqui parece que é uma coisa difícil, uma coisa impossível. Mas não, isso é conhecimento. Você vai começar a ouvir coisas a respeito de inteligência emocional, você vai mudando o seu sentimento, né, a sua percepção da vida, a sua percepção do que está por trás ali, do que está rondando, e aí você consegue administrar melhor a situação que você está envolvida, que você está vivendo. Legal, professora? Então espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Então, gente, é isso aí. Pessoal, eu queria dar uma dica aqui para vocês e, na verdade, fazer um convite também. Então, assim, eu criei um canal no Telegram. Então, quem tem o Telegram aí, levanta a mão. Se você tem o Telegram... Fábio, o que é Telegram? Gente, então eu vou explicar para vocês. O Telegram, ele é um aplicativo que ele é bem parecido com o WhatsApp. Porém, ele é um aplicativo que ele tem mais recursos que o WhatsApp. E é um aplicativo muito legal, e ele é um aplicativo seguro e é muito bacana. Então, o que eu fiz com o Telegram? Eu criei um grupo, chama Professor Produtivo. E o que eu passo ali nesse aplicativo? Para você fazer parte desse aplicativo é muito fácil, pessoal. Primeiro, você tem que baixar o Telegram aí no seu celular. Quando você baixar o Telegram no seu celular, os contatos que você tem aí de WhatsApp, de telefone, ele também já vai ficar registrado ali no seu aplicativo. Então, quando uma pessoa que você tem registrado ali no seu telefone, quando ela entrar no Telegram, automaticamente vai chegar a mensagem para você. Fulano de tal faz parte do Telegram. E aí é bacana, gente, porque você pode usar o Telegram como WhatsApp. Porém, ele também tem segurança, é muito legal. E ele tem mais recursos que o WhatsApp. E aí, o que fala esse programa aí, Professor Produtivo? É um canal que eu criei, que eu dou dicas de produtividade. Então, se você entrar ali nesse canal, você vai ter dicas de produtividade. Então, o que eu quero fazer também ali? Ó? Eu quero ampliar a maneira da gente se comunicar aqui. Então, você entrando no Telegram, primeiro, o que eu falei aqui, ó, você vai baixar ali no seu celular o aplicativo do Telegram. Se você tem iPhone, vai lá no Play Store. Se você tem o Android, também vai lá na Play Store. É muito fácil você baixar o Telegram aí para você. E aí, o que você vai fazer para poder fazer parte desse grupo do Professor Produtivo? Você vai entrar na minha rede social, Facebook, Instagram ou YouTube, Fábio Norberto, e lá vai ter o link para você. Então, em qualquer dessas mídias que você entrar aí, Facebook, Instagram e YouTube do Fábio Norberto, você vai poder ali, vai ter um link, você vai clicar e automaticamente você vai entrar para esse grupo. Então, algumas perguntas que eu não consigo responder, eu vou começar a responder lá nesse grupo, tá bom? Então, se você quiser mais informações, ter dicas aí de produtividade, então entra lá no grupo do Telegram Professor Produtivo. Então, baixa o aplicativo aí no seu celular, daí você vai lá no meu Instagram, no meu Facebook ou no YouTube, vai ter um linkzinho lá, você procura, né? Vai ter um linkzinho lá. E aí você entra para esse grupo e eu vou estar respondendo algumas perguntas que não dá tempo de responder aqui ao vivo. E também trago algumas dicas ali de produtividade. Às vezes eu tenho um insight, alguma coisa, eu gravo ali.
É muito bacana esse novo aplicativo aí. E eu falo para vocês, gente, que o Telegram, ele é o aplicativo do futuro, hein? Então, por exemplo, os grupos do Telegram, ele pode ter até 200 mil pessoas. Tem noção disso, gente? Você criar um grupo ali com 200 mil pessoas, às vezes até mais. Então, já o WhatsApp não. O WhatsApp ele permite que o grupo tenha no máximo 256 pessoas. Então, como eu sei que nós professores aí, vocês professores, gostam muito de conteúdo, então a possibilidade desse grupo aí crescer rapidamente é muito forte. Por isso que eu escolhi o Telegram. Então, o WhatsApp não ia dar conta. Então, tá bom, gente? Então, ó, tem os links ali. Eu espero que você entre lá. Daqui a pouco mesmo já vou gravar algum áudio aí de alguma pergunta. E é muito legal, tá bom? Então, obrigado por você ter participado aí. Espero que essas dicas tenham contribuído para você aí que é professor, tá bom, gente? Muito obrigado, que você tenha uma ótima noite, que você fique bem aí nessa quarentena, procure fazer um exercício, sabe? Procura aí buscar novidades para você, igual o Alessandro perguntou aí, qual é a dica para inteligência emocional do professor nessa época de pandemia? Então, é só você ver aí qual que era a sua rotina, qual que era o seu hábito aí, acordar cedo e ir para a escola. Então, procure um novo hábito, procure fazer uma coisa diferente. Então, você está em casa com os seus filhos, com o seu esposo, muitas vezes aí, faça algo diferente, entendeu? Aqui em casa a gente sempre está fazendo algo diferente. Então, eu levanto, faço um café de manhã para minha esposa, aí ela vem, faz uma comida diferente, a gente busca fazer algo diferente. Todos os dias nós estamos assistindo um filme juntos, isso é muito legal. A gente não fazia isso há muito tempo, então tá muito bacana. Aí a gente assiste um filme junto, tá gostoso, estoura uma pipoquinha aqui à noite. Eu vou fazer isso daqui a pouco, ó. Vou estourar uma pipoquinha ali, já vamos colocar um filme aqui pra gente assistir. Então tem várias séries na Netflix aí. Eu tô assistindo uma série muito bacana que conta a história do Bill Gates. É uma série bacana que traz conhecimento, se você tiver com a oportunidade aí. Então, gente, ó, baixa o Telegram aí no seu celular, você vai ter contato com muita gente. É um aplicativo muito legal de troca de mensagem, melhor do que o WhatsApp. E aí você entra aí na minha rede social, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, procura o link lá e você vai fazer parte do grupo Professor Produtivo, onde eu vou dar várias dicas para vocês de produtividade e vou responder algumas perguntas que a gente passa aqui, tá bom? Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês, uma excelente final de noite. Assista um filme, estoura uma pipoca, chama seu marido, seus filhos aí, coloca um filme se você não tem assinatura do Netflix, procura o YouTube. No YouTube também tem vários conteúdos, filmes legais, e aí você vai ter uma noite agradável, tá bom? Beijo para todos vocês aí então.